Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A busca pelo apoio da opinião pública internacional é um elemento cada vez mais determinante nas disputas políticas. A guerra na Ucrânia não é exceção. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu hoje para discutir um suposto programa de armas biológicas e químicas da Ucrânia. Essa reunião foi convocada pela Rússia. A campanha de desinformação russa, um clássico no arsenal deles, inclui esse tipo de acusação. Em entrevista à emissora ABC News dos Estados Unidos, o presidente Volodymyr Zelensky, que aparece aí para você na tela, voltou a dizer que Joe Biden pode fazer mais para ajudar os ucranianos neste momento. Ele também pediu mais uma vez a implementação pela OTAN de uma zona de exclusão no espaço aéreo da Ucrânia, o que envolveria confrontos diretos entre o Ocidente e Moscou. A organização já rejeitou essa proposta. Zelensky ainda afirmou que a Rússia não vai parar na Ucrânia e que a invasão pode avançar pelo continente. Até mesmo o número de mortos e refugiados do conflito mudam, a depender da fonte, se ela vem da Rússia ou se vem da Ucrânia. É a certeza de que o conflito na Ucrânia também tem sido uma guerra de narrativas. Qual é a importância da informação no momento como o que vivemos agora? Como a desinformação pode interferir nos rumos do conflito? Os sites que publicarem notícias falsas, segundo eles, sobre o exército da Rússia, os jornalistas poderão ser presos. Então, foi mais uma medida de censura, anunciada na Rússia contra a cobertura dos jornalistas da guerra da Ucrânia. Lembrando que lá na Rússia, essa operação não se chama guerra. Segundo o governo russo, não é uma guerra, é uma operação. Então, a evolução do conflito está sendo muito pautada pela guerra de narrativas, né? Tanto é, como eu falei, o que vem depois da guerra. Sobre essa e outras questões, conversamos com Pedro Mendes Martins. Ele é mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e pesquisador sobre Rússia e ex-União Soviética. Pedro, obrigada por estar conosco. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui nesse podcast. Pedro, vamos olhar um pouquinho para a história de toda aquela região. O quanto que a história, até do ponto de vista territorial, consegue explicar essa guerra de narrativas? Principalmente quando observamos o discurso da Rússia, que definiu o conflito como uma operação militar especial. Essa é uma excelente pergunta e eu gostaria de começar minha resposta apontando que toda narrativa é uma ferramenta para legitimar uma ação do Estado. Ou seja, ela é um recorte da realidade que ela tenta justificar por que o Estado está agindo de tal forma. No caso da narrativa russa, ela é muito mais focada no público interno do que o externo. E a gente consegue perceber isso pelo fato de que a narrativa russa ela mobiliza elementos importantes para a sociedade russa. O primeiro desses elementos é os laços históricos com a Ucrânia. Como já é recorrente nas análises do conflito, a Ucrânia e a Rússia têm uma origem comum. E o território atual da Ucrânia é resultado de mudanças internas dentro do território da União Soviética durante a Guerra Fria. Uma boa parte do leste e do sul da Ucrânia, principalmente a península da Crimeia, eram territórios originalmente da Rússia, do que hoje é o território russo, e foram transferidos para a Ucrânia durante a vigência da Guerra Fria e durante a existência da União Soviética. Então, o governo russo ele tenta mostrar e começa a sua narrativa instrumentalizando essa ideia dos laços comuns, de povos irmãos. No entanto, o governo russo afirma, desde os eventos de 2014, que aqui no Ocidente a gente considera como Euromaidan, assumiu um governo ucraniano que é hostil à comunidade russa e que tenta separar esses laços de irmandade entre os dois povos. E aí, para justificar isso, você usa alguns elementos objetivos da realidade, como o fechamento de canais de televisão pró-Rússia, você tem a eliminação do russo como uma segunda língua oficial do país, a criminalização do comunismo, que na prática teve o efeito de tirar do jogo político vários partidos políticos que se apresentavam como pró-Rússia. Então, são elementos que foram instrumentalizados para justificar de que desde 2014 haveria uma sucessão de governos
a esse laço de irmandade entre os dois povos. Também está inserido nessa lógica porque os grupos nacionalistas paramilitares, o mais famoso deles é o Batalhão de Azov. Eles são grupos paramilitares nacionalistas que eles instrumentalizam símbolos que em muitos lugares são identificados com o nazismo e neonazismo, como o Sol Negro, como o símbolo da Wolfsgangel. Então são elementos que são instrumentalizados para a narrativa russa para justificar que os governos ucranianos desde 2014, ou seja, de Petro Poroshenko e de Volodymyr Zelensky, são governos agressivos e hostis. É daí que nasce aquela argumentação russa de desnazificar o país, de desnazificar a Ucrânia. Pedro, falamos de Rússia, então vamos falar agora do outro lado, falar sobre a Ucrânia, com foco em Volodymyr Zelensky. Ele que era um candidato outsider, eleito, mas que vinha recebendo muitas críticas internas. Após o conflito, ele passou para um status de herói nacional. Como é que o governo ucraniano também consegue utilizar a narrativa da guerra para conseguir se projetar internacionalmente e conseguir esse apoio tão necessário no momento de conflito? Essa também é uma excelente pergunta. E aí, para responder, eu gostaria de voltar um pouquinho só no tempo para 2019, quando teve a eleição presidencial que colocou o Zelensky no poder. O Zelensky, ele é um presidente que ele não tem experiência política, ele é um novato, ele é um comediante que viralizou com um show de comédia, de crítica política e social muito fortes. Ele é um candidato antipolítico, um candidato outsider, um candidato que se propõe a renovar o sistema político ucraniano. Ele sempre teve esse personagem, uma pessoa jovem, carismática, um ator muito famoso, que se propunha a renovar a política ucraniana. Ele foi eleito em segundo turno, derrotando Petro Poroshenko, que ele é um político tradicional de carreira e, por isso mesmo, também envolvido em alguns escândalos de corrupção, envolvido com uma imagem negativa perante a opinião pública ucraniana. Então, o Zelensky, ele acaba sendo eleito. Ele é eleito com um discurso muito anticorrupção. Ele ganha justamente com esse discurso anticorrupção, que é um problema endêmico na Ucrânia. E assim o tempo passa, sem grandes mudanças no conflito e na política ucraniana, até que em março de 2021, há a prisão do líder de um partido político pró-Rússia por acusação de traição. Esse líder político do partido pró-Rússia, ele é considerado como estando envolvido com os rebeldes no leste do país e com os separatistas da Crimeia, então ele é preso. Em novembro de 2021, o governo Zelensky, ele passa uma lei anti-oligarquia. Essa lei é muito criticada, tanto internamente quanto internacionalmente, porque se ela for aplicada nos termos em que foi aprovada, ela acabaria tirando do jogo político as lideranças dos principais partidos políticos da Ucrânia, inclusive o antecessor do Zelensky, Petro Poroshenko, que também é um político de orientação pró-Ocidente. Então, antes da crise começar, antes das hostilidades começarem, você tinha uma situação política gravíssima internamente na Ucrânia. E quando a hostilidade começa, isso acaba sendo ofuscado, acaba sendo colocado em segundo plano pelo próprio decorrer dos acontecimentos. Então você tem essa mudança de um Zelensky, que era um político sem experiência, um político que foi eleito com uma plataforma de corrupção, mas que estava numa situação política grave antes do início das hostilidades, e depois das hostilidades ele consegue mudar essa imagem, muito explorando a imagem de Davi contra Golias, ou seja, de um país que é pequeno, se comparado à Rússia, tanto em todos os termos possíveis, econômicos, populacionais e militares, que estava sendo atacado por uma superpotência e que estaria impedindo que a Ucrânia exercesse a sua soberania, a sua autodeterminação. Então ele consegue explorar essa narrativa muito bem, a própria vestimenta com que ele aparece na mídia, o próprio esforço dele de visitar os feridos no hospital em Kiev, a própria ideia de não sair de Kiev acaba tendo um papel muito importante em construir essa imagem de herói, de um líder, de um estadista que ele é, e acaba ofuscando essa crise política que ele estava passando antes das hostilidades. Toda essa narrativa de Davi contra Golias, de toda essa preocupação, era direcionada para você constranger a comunidade internacional, em especial a OTAN, a apoiar a resistência ucraniana, apoiar as forças ucranianas. Apesar de toda a nossa narrativa, existe um aspecto material muito importante, que é o seguinte:
a Ucrânia não conseguiria resistir ao avanço russo para sempre. Poderia tornar muito custoso, poderia causar muitas mortes às forças russas, mas ao fim e ao cabo, a disparidade russa em frente à Ucrânia acabaria se sobrepondo à resistência da Ucrânia. Então você teria essa inevitabilidade da derrota, e a única forma do Zelensky conseguir ter uma sobrevida é conseguindo atrair o apoio da comunidade internacional, em especial da OTAN. E é nessa estratégia, dessa preocupação, que se insere a narrativa do Zelensky. Pedro, essa guerra de narrativas, ela vem mudando ao longo da história? Inclusive agora, é possível falar num vencedor nessa guerra de narrativas no conflito na Ucrânia? Para responder, eu vou retomar uma coisa que eu falei na minha primeira resposta, que é o seguinte: as narrativas são usadas para legitimar operações. Se elas são mal feitas, elas acabam atraindo a resistência da população à continuidade das hostilidades. Ou seja, uma narrativa que não é aceita pela população, que não é aceita pelo público a quem ela se direciona, não vai ter o efeito de legitimar essa operação e, no limite, pode acabar fazendo com que as pessoas se tornem hostis a essa operação. Como o caso aqui, eu gostaria de lembrar, o caso do Vietnã. A opinião pública dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, em vários momentos, se manifestou contrariamente à continuidade da guerra. Você tem o movimento hippie, o movimento pacifista, fazendo grandes pressões e grandes marchas contra a continuidade da guerra. Aqui é um exemplo clássico de como uma narrativa que não foi muito bem construída perante a população acabou precipitando o fim das hostilidades. Os Estados Unidos foram obrigados a se retirar muito antes do Vietnã, também por causa da pressão da opinião pública interna. E tudo isso se resume ao fato de que os Estados Unidos não conseguiram vender essa narrativa da Guerra do Vietnã de forma muito bem aceita pela sua população. Por outro lado, uma narrativa bem feita, ela garante o apoio popular ao governo. O caso da Ucrânia é exatamente esse, um caso mais sintomático de todos. Você tem um país que é menor em todos os aspectos com relação à Rússia e que, graças a essa narrativa de um herói, de um Davi e Golias, de um país que está sendo cerceado no direito da sua soberania, sua autodeterminação, você vê que é uma narrativa que conseguiu galvanizar o apoio na figura de Zelensky e dificultar ainda mais a continuidade das operações militares contra a Rússia. Então, as narrativas, elas têm um efeito muito importante, que é você ter maior apoio, e aí você tem uma facilidade na condução das hostilidades, um maior apoio popular na condução das hostilidades, ou o contrário, uma narrativa mal feita, ela pode acabar precipitando o fim das hostilidades. O caso da Guerra do Vietnã é muito sintomático disso. Sobre a questão de se existe um vencedor na batalha de narrativas, aqui eu gostaria de lembrar que as narrativas elas têm públicos-alvos diferentes. A narrativa russa é muito focada no público interno. Ela mobiliza e instrumentaliza questões que são importantes para a sociedade russa. Não se esperava que essa narrativa fosse colar, para usar um termo corrente, na opinião pública internacional, na comunidade internacional. Já não era esperado que isso acontecesse, mas era esperado que essa narrativa fosse aceita pela população russa. Por outro lado, a narrativa da Ucrânia era focada também no público interno, mas principalmente no público externo, como uma forma de constranger a comunidade internacional, principalmente a OTAN, de apoiar os esforços das Forças Armadas ucranianas e resistir ao avanço russo. Então, a depender de como a gente olhe o grau de sucesso das narrativas para os públicos-alvos a quem ele se direciona, a gente poderia falar de narrativas bem construídas ou mal construídas, mas dificilmente de vencedores ou derrotados. Pura e simplesmente porque são narrativas direcionadas a públicos diferentes. Pedro, foi muito bom estar com você. Até uma próxima. A gente volta a se falar com certeza. Foi um prazer, estou sempre disponível. Foi muito prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Um outro desdobramento da guerra na Ucrânia é sentido por cidadãos russos ao redor do mundo: a discriminação. Os exemplos incluem estudantes impedidos de participar de eventos acadêmicos na República Tcheca e artistas banidos de exposições e festivais na França e nos Estados Unidos. Na Inglaterra, um parlamentar subiu à tribuna para defender a expulsão de imigrantes russos. Ao mesmo tempo, a população da Rússia enfrenta restrições dentro do próprio território do país. As forças de segurança têm reprimido com rigor manifestações contrárias à guerra em território russo. Mais 4.300 pessoas foram detidas em manifestações na própria Rússia contra a guerra. O dado foi divulgado pela ONG OVD e não foi verificado de forma independente pela CNN. Mas a gente sabe que ao menos 49
19 cidades tiveram registros de protestos. Os manifestantes gritavam palavras de ordem e pediam o fim da guerra. Segundo a ONG OVD, projeto que visa combater a perseguição política na Rússia, desde o começo dessa invasão, quase 13 mil pessoas foram detidas em atos contra o governo russo. Afinal, como a população da Rússia nesse momento reage à guerra? Como ela fica em meio a esse conflito de narrativas? Sobre essas e outras questões, eu converso agora com meu parceiro de Agora CNN, o editor de internacional da CNN Brasil, Renan de Souza. Renan, todas as noites estamos juntos, mas nada melhor do que conversar com você aqui no Item Mais. Bem-vindo! Olá, Carol, obrigado. E olá a todos também que acompanham o Item Mais. Renan tá desde o dia 1 da guerra, trazendo informações pra gente aqui na CNN. Inclusive, quando a guerra de fato teve início, o Renan de Souza trazia informação em tempo real. E, Renan, você vem acompanhando esses desdobramentos e essa guerra de narrativas que foi construída ao longo desse período. Para começar, Renan, queria falar sobre a imprensa, sobre os jornalistas diante dessa guerra de narrativas. Qual que é o grande desafio, principalmente para aqueles que estão na Rússia? A gente pode falar em imprensa na Rússia, Renan? Carol, a gente tinha na Rússia poucos veículos que eram de fato ali independentes. Esses veículos acabaram sendo minados depois que começou de fato a guerra na Rússia, né? Muitos veículos independentes acabaram sendo fechados, jornalistas estrangeiros também deixaram a Rússia e você tem canais internacionais, redes internacionais que deixaram de operar na Rússia, porque o Vladimir Putin autorizou essa lei que pode punir com até 15 anos de cadeia jornalistas, inclusive, que derem outra versão para esses fatos, né? Ou seja, além da verdade, que falem a verdade ali, esses jornalistas podem ser punidos. Então a gente não pode dizer, neste momento, que a gente tem uma imprensa livre na Rússia, totalmente livre, porque o Kremlin quer comandar toda a informação, toda a narrativa da guerra neste momento. A gente tem a mídia estatal basicamente reflete a vontade do Kremlin. Os jornalistas independentes agora têm muita dificuldade em trabalhar porque podem enfrentar, inclusive, tempo na cadeia, Carol. Pois é, foi o que vimos. Uma jornalista russa estava ali com um cartaz enquanto acontecia uma transmissão da televisão estatal, protestando contra a guerra e tentando ali alertar a população russa sobre o que estava acontecendo. Qual que é o grau dessa guerra de narrativas que estamos vivendo, Renan? Quando a gente fala de Rússia e também da dificuldade de ter acesso a informações precisas, por exemplo, com relação ao número de mortos no conflito. Carol, num exemplo, como a guerra na Ucrânia está acontecendo, a gente sempre tem que pensar que a guerra de narrativas é de um lado e também do outro. A Ucrânia tem a intenção, claro, a Ucrânia está sendo agredida, então tem muita intenção também de mostrar o seu lado e sempre vai culpar a Rússia. Então a Rússia, por outro lado, sempre vai querer dizer que a culpa é da Ucrânia. Então a gente tem ali dois lados desse conflito que querem fazer com que a sua narrativa vença diante do mundo, né? Mas a gente tem que levar em consideração um ponto principal. A Ucrânia é o estado agredido neste caso, né? Mas o que a gente faz nesse contexto de guerra? A gente acaba vendo e acompanhando muita informação que vem de órgãos mais neutros, como as Nações Unidas, que conseguem fazer uma apuração independente do número de mortos, tem um processo muito criterioso, por exemplo, para saber quantas pessoas morreram. Por isso, quando a gente olha o número de mortos que as Nações Unidas relatam, é diferente do número de mortos que a Ucrânia relata, porque as Nações Unidas têm um procedimento muito específico para constatar que alguém de fato morreu nesta guerra, é um procedimento mesmo de investigação. E as Nações Unidas não conseguem trabalhar exatamente nesse momento do conflito. Então você tem essa discrepância ali de números, mas você tem uma visão mais neutra. Outra visão mais neutra que a gente tem e que a gente consegue ter uma dimensão real do conflito é da Cruz Vermelha Internacional, que é um órgão absolutamente neutro em ambientes de guerra, já atuou anteriormente em ambientes de guerra, e agora a gente consegue ter uma versão mais fiel dos fatos. Então, quando você vê a Ucrânia dizendo uma narrativa, a Rússia dizendo outra narrativa, até pra gente como jornalista mesmo, pra gente não cair nessa questão de tender para um lado, tender para um outro, a gente vai para esses órgãos neutros que conseguem nos apresentar uma realidade ali da situação. Por exemplo, Mariupol. A gente sabe que a situação de Mariupol é bastante complicada. A Ucrânia sempre disse que a situação era difícil, a Rússia disse que não é tanto assim, mas quando a gente ouve a Cruz Vermelha falar, relatar a situação pessoal da Cruz Vermelha que está em campo, aí a gente tem a ideia real que de fato a situação é como a Ucrânia está descrevendo, a situação de Mariupol é catastrófica, e são palavras inclusive de pessoas da Cruz Vermelha Internacional em loco. E Renan, há uma grande dificuldade das informações precisas, por exemplo, da Rússia, o que acontece lá nesse momento. Informações que temos, há manifestações contrárias à guerra e pessoas sendo detidas por participar
participarem desses atos, desses protestos. Isso, de alguma forma, essas manifestações contrárias podem minar a popularidade de Vladimir Putin, se é que já não minaram, se é que ele tem esse apoio popular? Carol, Vladimir Putin ainda é um líder popular na Rússia, né? Justamente agora ele tenta fazer esse controle da narrativa, especialmente na população mais velha. Você vê que o apoio a Vladimir Putin continua. Quando a gente vê os protestos, as manifestações nas ruas, a gente tem muito público mais jovem que busca informação fora dali, né? Um público que utiliza a internet, utiliza a VPN justamente para driblar ali a censura, vamos dizer assim, do Kremlin, para buscar informações de fontes ocidentais e ter um panorama de fato da guerra, né? O que a gente tem percebido é que essas manifestações têm aumentado, geralmente no final de semana os russos têm ido às ruas, inclusive a repressão também aumentou. A gente tem muito mais pessoas sendo detidas e claramente as imagens correm o mundo da polícia tentando deter esses manifestantes russos. Quando a gente tem as sanções do Ocidente aplicadas contra a economia russa, contra Vladimir Putin, contra a Rússia como país, o objetivo do Ocidente é que essa população se revolte cada vez mais, pressione cada vez mais o presidente Vladimir Putin para que haja uma mudança, pelo menos no curso da guerra. A Casa Branca disse que o objetivo dos Estados Unidos não é uma mudança de regime, mas sim uma pressão para mudar o curso da guerra, que essa população pressione o presidente Vladimir Putin. Agora, essas sanções também têm um segundo grau. Elas atingem essa elite russa que cerca ali o presidente Vladimir Putin, e quando essas sanções atingem essa elite, as pessoas que têm o dinheiro, as pessoas que mandam, os empresários, conselheiros de Vladimir Putin, a ideia é que essa elite que tem mais poder que a população, ela sim pressione muito mais o presidente Vladimir Putin e haja uma mudança de fato no curso da guerra, porque a população, neste caso, é o lado mais fraco, se a gente for olhar assim, em comparação da elite empresarial, a elite russa que tem o dinheiro, que tem o poder e tem essa capacidade maior de pressionar Vladimir Putin, Carol. E essa população também enfrenta um outro obstáculo, Renan. Por conta do conflito, são muitos os relatos de discriminação contra os russos devido à invasão do território ucraniano. É um efeito colateral comum em conflitos como esse, já que a Rússia, como você falava, é o estado agressor, está ali invadindo a Ucrânia. É algo habitual de um processo como esse? Geralmente há esses conceitos que ficam difusos, né, quando a gente tem uma guerra, mas a gente precisa pensar numa questão muito clara, né? Como o Ocidente vem dizendo e como é um fato, essa é uma guerra de Vladimir Putin, não é uma guerra da Rússia, não é uma guerra do Estado russo. A Ucrânia não fez o contrário, a Ucrânia não agrediu a Rússia e a Rússia está revidando. A Ucrânia não representou uma ameaça para a Rússia. Vladimir Putin unilateralmente decidiu invadir a Ucrânia por uma série de razões que ele não consegue explicar, que não estão muito claras, e a população russa, infelizmente, acaba pagando um pouco do que acontece com o país. Sofre um certo tipo de preconceito em todo o mundo, mas a população também é o lado fraco dessa situação. A população é quem vai sofrer com as sanções econômicas que atingem diretamente a economia, a inflação da Rússia, né? A Rússia está a ponto de dar o calote da dívida externa. Então a população quem vai sofrer? A população vai sofrer de uma maneira diferente, como sofre a população da Ucrânia, que sofre diretamente ali com a sua vida, mas a população russa também vai sofrer com esse enforcamento da economia do país. Então é importante a gente separar os russos de Vladimir Putin. Essa é uma guerra de Vladimir Putin. Eu posso dizer que eu já fui para a Rússia 4 vezes, a convite, inclusive, do próprio governo russo. Eu conheci diversas pessoas, conversei com diversas pessoas, fiz muitos amigos da Rússia e muitos amigos que não concordam com essa guerra. Você tem uma parcela da população que sim está de acordo com essa guerra do presidente Vladimir Putin, está de acordo com essa narrativa, mas você tem um lado grande da população que também não concorda. Então, não é correto dizer que a população aprova, que a população está com Vladimir Putin, até porque a gente tem visto que as pessoas, parte pelo menos dessa população, têm ido às ruas para se manifestar contra a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Mas, infelizmente, no fim das contas, a população russa acaba sofrendo as consequências dessas sanções, que são severas, são inéditas, né? O mundo nunca viu algo desse tamanho e o Ocidente está unido justamente para fazer esse estrangulamento da economia russa. Renan, para a gente encerrar, qual que é o peso da guerra de narrativas nos rumos de um conflito? Carol, eles podem ser muito sérios, né? A gente tem visto agora falar muito da possibilidade de utilização de armas químicas e biológicas nesse conflito. Por um lado, você tem os Estados Unidos dizendo, compartilhando ali informações da inteligência de que a Rússia planeja utilizar armas químicas contra a população da Ucrânia. Por outro lado, você tem o Kremlin dizendo que são os Estados Unidos que têm um laboratório com armas químicas dentro da Ucrânia, ou seja, talvez ali ensaiando um possível ataque para prevenir o que o Kremlin acha que seria
um ataque dos Estados Unidos. Então você vê que funciona tanto de um lado quanto do outro. A verdade, a gente sempre demora um pouco a entender, a saber quem de fato está falando a verdade, mas se a gente olhar o retrospecto deste exemplo específico, o presidente americano Joe Biden sempre tem compartilhado informações de inteligência justamente para evitar com que Vladimir Putin faça algo mais grave nessa guerra, desde o início, quando ele começou a colocar tropas na fronteira com a Ucrânia. E agora, o indício que a gente tem é que a Casa Branca talvez possa estar com a narrativa correta, dizendo que a Rússia esboça essa vontade de utilizar armas químicas, armas pesadas contra os ucranianos. E se a gente lembrar o que a Rússia fez lá na Síria, destruiu a cidade de Alepo, bombardeando população civil, área civil, a gente consegue ter uma ideia de quem pode estar falando a verdade e quem pode não estar tão sendo ali fiel com a verdade nesse momento, Carol. Renan de Souza, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. A gente se encontra todas as noites na CNN. Mais uma vez obrigada, Renan. Eu que agradeço, Carol. Obrigado e até o agora. E assim encerramos esse episódio acompanhando, claro, os desdobramentos da guerra na Ucrânia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.